Olá, bem-vindos ao História em Casa. E a aula de hoje é sobre Getúlio Vargas. De novo, terceira vez que eu falo que a aula é a respeito desse senhorzinho aqui. Por quê? Ele governou o Brasil direto por 15 anos, dividido em 3 períodos. E nós hoje vamos falar do terceiro período do seu governo. Portanto, se perdeu as aulas anteriores, volta aí para assistir. A primeira vai falar a respeito do seu governo provisório, de 1930 a 1934. A segunda é do governo constitucional, de 1934 a 1937. E essa, o Estado Novo. Vamos lá. Como que Vargas chega nesse momento do Estado Novo e o que é o Estado Novo? O Estado Novo vai ser a ditadura de Vargas. Por quê? Havia eleições marcadas para início de 1938, só que Vargas, em novembro de 1937, vai dar um golpe nele mesmo. Como que ele vai fazer para dar um golpe nele mesmo? Qual é a ideia para o povo aceitar esse golpe? Fácil. Se a gente pegar aí 1937, o que está acontecendo no mundo? Nós estamos dentro do período em que existe uma disputa ideológica, né, comunistas e capitalistas, e a gente tem aí também no Brasil, 1935, a intentona comunista, uma tentativa de golpe de Estado por lado dos comunistas. E aí Luiz Carlos Prestes é preso em 1935. Agora em 1937, Vargas tem uma ideia. Eu vou inventar que os comunistas estão ameaçando o país, cancela a Constituição e assumo com poderes plenos. Então ele inventa o Plano Correm, tá certo? Dizendo que os comunistas tinham o plano de fazer greves gigantescas no país, dessa forma pararia a economia, incendiar as igrejas. O Brasil é um país cristão e isso vai atingir diretamente todos os cristãos. E ainda mais, ele dizia que o Plano Correm tinha o interesse de assassinar o presidente, colocando sua vida em risco. Ele pode declarar estado de sítio e cancelar a Constituição, governando com poderes plenos. Isso foi feito em 10 de novembro de 1997. Lembrando, o Plano Correm era falso, tá? Então ele dá esse golpe, implantando uma ditadura chamada Estado Novo, que é o período que nós vamos estudar agora. Primeira coisa que ele faz: fecha o Congresso Nacional e outorga uma Constituição, a de 1937. O que é outorgar? Ele impõe uma Constituição, que é diferente de você debater e promulgar, certo? Então, promulgar, ela é votada. Outorgar, ela é imposta, tá certo? E aí, ele vai proibir greves, lógico, e vai colocar os sindicatos mais vigiados. Então vai vigiar mais os trabalhadores. Se você vê nos vídeos anteriores, os sindicatos já eram atrelados ao seu governo anterior, tá certo? E aí, a gente vai ver que em 1938 mesmo, Vargas já cria um programa chamado Hora do Brasil, onde o presidente, toda noite, obriga todo mundo, em todos os meios de comunicação, naquela época o rádio em sua maioria, a escutar a voz do presidente. Então o bom velhinho ia toda noite ao vivo e conversava com a população brasileira, né? Não vamos esquecer aí que a gente falou lá nos primeiros vídeos que ele é um político populista, certo? Que agradava ali dando migalhas para o pobre e governava para a elite brasileira, certo? Em 1940, ele vai inventar, dezembro de 39, vai ser criado, não é inventar, vai ser criado o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, muito com influência no nazismo e no fascismo, que tinha aquelas propagandas maravilhosas com o líder, com criancinhas, com senhorzinhos, abraçando as pessoas e tudo mais. E aí, para que vai servir o DIP? Para promover a sua imagem e para censurar aquilo que viria de negativo à imagem de Vargas. Pois é, olha isso aqui. Só em 1940, o DIP negou o registro de mais de 420 jornais e 346 revistas. Não puderam existir porque era de origem duvidosa, segundo o DIP. Então, uma censura intensa aí. Outra coisa
que o bom velhinho faz? Vai extinguir todos os partidos políticos, só vai ficar o dele. Então, partido único, por isso que a gente está chamando aqui de ditadura, tá certo? Em maio de 1938, os integralistas que a gente citou nos vídeos anteriores, né? Integralistas, que é a Ação Integralista Brasileira, que apoiava Getúlio Vargas, tinha essa ideia de um Estado forte, agora não estava feliz com o governo. O que vai acontecer? Os integralistas vão atacar o Palácio de Guanabara, que era a residência do presidente na época. O que vai acontecer? Vargas vai resistir, logicamente, a tiros e vai mandar prender seus adversários e aumentar a pressão sobre esse grupo, tá certo? Então, em 1º de maio de 1943, pausa aqui, você sabe o que é comemorado no 1º de maio? Olha aí para sua casa, para algum trabalhador aí, pergunta, o que é o 1º de maio? Né? A gente está gravando esse vídeo aqui no fim de março, daqui a pouco vai ter aí, daqui um mês. O que é o 1º de maio? Dia do Trabalho ou Dia do Trabalhador. Por quê? Vargas, inspirada na Carta de Del Lavoro, que é uma carta fascista de Mussolini, vai fazer o quê? Declarar a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. CLT. Por que CLT? C de consolidação. Em 1934 ele já tinha aplicado a LT, Leis Trabalhistas, agora elas são consolidadas. E o bom velhinho fazia uma festa, né? Em 1943 foi a primeira. Faz uma grande festa, pega o microfone e fala: trabalhadores do Brasil! E traz esse povo para o seu lado, principalmente a mão de obra, por isso que ele vai ficar conhecido como pai dos pobres, tá certo? Então ele vai decretar a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, vai proibir a diferença entre salários, né, de mulheres e homens no mesmo posto de trabalho, vai criar o salário mínimo. Isso é importante porque a industrialização, que é um dos marcos do governo de Getúlio Vargas, ela precisa funcionar. Eu não posso deixar o trabalhador só ralando e não tendo condições de consumir, porque senão as fábricas não produzem mais, se não tiver para quem mais vender. Então, a ideia é dar essas migalhas para que o trabalhador consiga fazer a economia girar, tá certo? Portanto, é importante o salário mínimo para manter a roda funcionando, senão ela para e quebra e a gente tem uma crise como foi a de 29, que é outro vídeo. Então aí, criação do salário mínimo, redução da jornada de trabalho para 8 horas diárias, né, por lei, repouso semanal e férias remuneradas, proibição do trabalho de menores de 14 anos, assistência médica e dentária, criação da previdência, e aí essa previdência por invalidez, maternidade, acidentes de trabalho, morte e velhice, tá certo? E o vínculo com o presidente, que é esse dia do trabalho que ele vai anunciar tudo isso em 1943, tá certo? A ideia é que os trabalhadores sejam produtivos e ordeiros. Aí a gente está falando da política de Vargas interna. E fora do país, como que era? Vargas vai governar aí esse de 37 a 45, ele vai pegar todo o período da Segunda Guerra Mundial. E o posicionamento de Vargas durante a guerra, como que vai ser? Vargas sempre vai adotar uma política externa neutra. Qual que é a ideia? Vendo para a Alemanha, vendo para os Estados Unidos, vendo para a Inglaterra, vendo para a França, vendo para quem quiser. Se eu me posicionar na guerra, ou se eu me posicionar politicamente externo, algum lado vai deixar de comprar comigo. Então eu vou negociando com todo mundo, certo? Então ele vai impulsionar a industrialização, principalmente dentro do período da Segunda Guerra Mundial, que os países em guerra não têm condições de produzir certas coisas. Isso vai ficar conhecido como industrialização por substituição de importações. Então o que os países não podem produzir, o Brasil de alguma forma tenta produzir para exportar, tá certo? Como que ele vai conseguir fortalecer essa indústria nesse período? Com empréstimos a empresas a juros reduzidos, para que as empresas possam trabalhar, diminuir o imposto sobre bens e equipamentos industriais, já que era o interesse dele manter isso funcionando. E aí,
Em 1938, Vargas cria o Conselho Nacional do Petróleo para fazer esses estudos. Mais para frente, no próximo governo, porque ele vai sair e depois vai voltar, é ele mesmo que vai criar a Petrobras, mas isso a gente conversa um pouco mais para frente. Em 1939, perfura o primeiro poço de petróleo, tá certo? E vai investir em grandes empresas. Aí você vai perguntar, professor, da onde Vargas vai tirar tanto dinheiro? Quer ver? Olha só. 1941, ele vai criar a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional. 1942, Companhia Vale do Rio Doce, para explorar minério de ferro. 1945, Companhia Hidrelétrica de São Francisco. Professor, de onde o cara vai tirar tudo isso de dinheiro? Não tem, vai se endividar, vai pegar dinheiro norte-americano. Mas Vargas não vai se endividar. Vargas, inteligente, vai ver que os Estados Unidos têm interesse na guerra. Os Estados Unidos vai fazer uma proposta para o Brasil, tentar enrolar Vargas, mas Vargas vai fazer uma contraproposta e sair com dinheiro para construir tudo isso. Qual é a troca? Vargas quer dinheiro para construir tudo isso e os Estados Unidos quer bases militares no norte e nordeste do nosso país para fazer paradas aqui, abastecer e atacar no norte da África. Então a terra mais perto do norte da África na América é o norte brasileiro. E aí o presidente norte-americano libera essa verba, Vargas libera para que eles construam suas bases e tá feito. A gente recebe o dinheiro e libera a terra para eles aí. Rio Grande do Norte ainda tem bases militares norte-americanas para receber esses aviões, tá certo? Também na base da agricultura, Vargas vai se preocupar, logicamente, a gente já teve um problema lá em Taubaté, né? Então aqui, entre 1931 e 1939, vai queimar ou lançar ao mar cerca de 30 milhões de sacas de café. Por que isso? Para justamente não baixar o preço do café de novo. E vai criar um imposto sobre pés de café. Para quê? Para inibir novos plantios. Vocês estão plantando demais, está vendendo de menos. O governo que está ficando com esse prejuízo aí. E para diversificar essa agricultura, para não ficar só dependente do café, Vargas vai incentivar o algodão, o açúcar, a borracha a partir do látex, o cacau e a erva mate. Tá certo? Vamos caminhar lá então para o fim do governo Vargas, ou fim do Estado Novo, porque Vargas ainda vai ter mais um governo. Então vai se dar o fim do governo dele junto com o fim da Segunda Guerra Mundial. Seu governo vai começar a receber muitas críticas. Você vai ver na aula de Segunda Guerra Mundial que o Brasil, quando entra na guerra, se posiciona contra o fascismo e o nazismo. Só que Vargas tinha muitas semelhanças no seu governo com esses governos. Então, quando os militares da FEB, Força Expedicionária Brasileira, voltam da guerra ali, cerca de 25 mil foram, mais de 20 mil voltaram, eles vão olhar para o Brasil e falar, a gente lutou contra o fascismo lá fora, a gente tem que acabar com o fascismo dentro do nosso território também. E Vargas, aos poucos, vai abrindo, ele mesmo, inteligente, ele não vai resistir a isso, ele mesmo vai abrindo para que haja novas eleições. Então, 1943, políticos de Minas Gerais vão fazer um manifesto dos mineiros pela democratização política, sair dessa ditadura. Em 1945, Vargas, já abrindo esse processo político, vai anistiar condenados políticos e vai marcar eleições presidenciais para dezembro de 1945. Cuidado, eu já peguei livros didáticos aí escrito que essas eleições eram para março de 46. Tá? Então as eleições foram marcadas presidenciais para dezembro de 1945. E aí Vargas vai fazer uma jogada dupla. Enquanto ele fala, beleza, eu convoquei novas eleições, mas eu vou fazer campanha para o povo exigir que eu fique. E aí alguns trabalhadores urbanos vão começar, eu quero Vargas, e fazer campanha para que ele fique. E essa proposta fica conhecida como queremismo. E aí, em 29 de outubro de 1945, para não correr o risco que Vargas continuasse no poder, o alto comando do Exército
força Vargas a renunciar, não tira ele, ele sai, então ele renuncia, né, para manter essa imagem dele, coloca um presidente por um período provisório até que haja novas eleições, que vai ser eleito Eurico Gaspar Dutra, tá certo? Então em 1945 vai começar também a surgir novos partidos, como o UDN, que é de oposição, PSD e PTB, que é da situação a favor de Vargas, e vai voltar ativa o PCB, que estava na ilegalidade desde 1922, tá certo? Pessoal, aqui acaba o Estado Novo, aqui acaba o governo de Vargas em 1945, ainda tem mais uma aula a respeito dele, mas isso é assunto para um próximo vídeo. Até lá!